As pirâmides do Egito causam um fascínio nas pessoas desde que o mundo é mundo. Elas são um recordatório de que para o homem não existe impossível. Elas são de uma misteriosa beleza, além de serem uma das mais perfeitas construções já realizadas. Elas desafiam o tempo, as nossas mentes, e fortalecem a nossa imaginação. No canal Eternamente Anunnaki, vamos contar as muitas curiosidades que estas pirâmides têm, e que para muitos não passam de coincidências. Para começar, a palavra pirâmide vem do grego piramidos, ou medida de luz. A Grande Pirâmide foi construída segundo dados oficiais, há 4.500 anos. Algumas outras fontes estimam uma maior idade, por volta de 9.000 a.C. Mesmo que este último possa parecer totalmente improvável, há quem defenda essa idade baseados no argumento de que os egípcios, mesmo sendo uma civilização que foi uma luminária do mundo antigo, não tinham tanta sofisticação para construir nessa escala, e portanto teriam sido construídas por uma civilização anterior, que fora destruída por um cataclismo global. Estamos falando do famoso dilúvio. Alguns sugerem que quem as construiu foi uma civilização extraterrestre. Mas vamos aos fatos. As pedras foram o começo de tudo. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas, mas isso variava. O tamanho diminuía de acordo com a altura. Em lugares específicos, como a Câmara do Rei, havia pedras gigantes, estimadas em até 80 toneladas. Depois de cortados nas pedreiras, os blocos eram lixados e catalogados. Escrevia-se o nome do faraó e do grupo de trabalhadores responsáveis. No total, 2,3 milhões de blocos teriam sido usados na construção da pirâmide de Quéops. Para erguer as pirâmides, o terreno foi aplainado. Além de deixar a terra pronta para o trabalho, o processo rendeu uma fonte natural de matéria-prima. O platô era rico em rochas calcárias, extraída com ferramentas de cobre. Rochas de calcário mais fino, usadas para dar brilho à pirâmide, vinham da região próxima à chamada de Tura. O faraó escolheu granito para decorar a Câmara do Rei, onde ele foi sepultado. Como a pedra não era encontrada na região, os blocos vinham de até 800 quilômetros de distância, da pedreira de Assuã, em barcos pelo rio Nilo. Os pesadíssimos blocos, alguns com até 80 toneladas, também revestiam as salas interiores e os corredores internos. Para alguns pesquisadores, a análise da taxa de minerais presentes em partes dos blocos da pirâmide mostra que pode ter sido usado um tipo de concreto primitivo tanto na parte externa quanto na interna. Se a teoria for verdade, essa terá sido a primeira aplicação de concreto de que se tem notícia. Antes disso, os pioneiros eram os romanos. A proeza de transportar os blocos gigantes é tão complexa que até hoje não existe consenso. Isso pode ter sido feito com cordas, com uma espécie de trenó de troncos de madeira cilíndricos, sobre os quais as pedras deslizavam, ou com a ajuda de tafla, um tipo de barro que, molhado, fica escorregadio e ajuda a deslizar os blocos. Depois de assentados, os blocos eram cortados em um ângulo de 51 graus, o que deixava a face da pirâmide lisa. No topo das teorias estão as rampas, usadas para subir as pedras para a construção. A construção de uma rampa para subir os blocos tem ponto positivo e ponto negativo.
Se fosse uma rampa reta, ponto positivo, como ocuparia apenas uma das faces, esta rampa deixaria as laterais da pirâmide livre. Assim, seria mais fácil checar se a obra estava torta. Ponto negativo. Para que a rampa alcançasse a altura total, teria que ser muito longa, e o trabalho teria que ser interrompido toda vez que fosse necessário espichá-la. Se fosse uma rampa única em zigue-zague construída em torno da pirâmide, é a teoria mais popular atualmente. Ponto positivo, a rampa teria uma inclinação constante, ao contrário da rampa única. Ponto negativo, a rampa encobre a visão da totalidade da obra. Assim, haveria o risco de, ao desmanchar a rampa, perceber que as faces da pirâmide estavam tortas. Rampa em caracol. Até os 43 metros de altura, usa-se a rampa externa. A partir daí, seria usada uma rampa interna em espiral, recuada a 15 metros da face externa. No fim de cada andar, uma aresta permite que as pedras girem 90 graus. Ponto positivo, reaproveitaria o material da rampa externa para o resto da construção. Um sistema de contrapeso carregaria as pedras maiores. Ponto negativo, como a linha não é reta, a rampa aumentaria a distância que os blocos teriam que ser arrastados. Vir os blocos pirâmide acima, essas máquinas poderiam ser guindastes, alavancas ou sistema de gangorras, com um cesto de areia de um lado e o bloco de outro. Pontos positivos. As máquinas dariam alívio na dureza do trabalho braçal. Pontos negativos. Faltaria espaço para manobrar, e as máquinas não dariam conta dos blocos maiores. Uma nova teoria foi anunciada por Peter Jaimes, um engenheiro galês da empresa Syntec International, que há 20 anos trabalha na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de inúmeras obras de restauração e escoramento, o especialista chegou à conclusão de que as teorias aceitas até hoje, sobre o possível método utilizado na elaboração das pirâmides não seriam verdadeiras. Atualmente, acredita-se que as pirâmides foram construídas com blocos gigantes, colocados a partir de enormes rampas de acesso. Segundo ele, para fazer uma pirâmide desta forma, com 2 milhões de blocos, os antigos egípcios teriam que ter colocado uma pedra gigantesca a cada 3 minutos, o que é impossível. Além disso, haveria necessidade do uso de rampas de 400 metros de altura, e não existe vestígio algum da existência destes utensílios para a construção das pirâmides. Os sinais de erosão relatam uma antiguidade muito maior do que a estimada pela egiptologia oficial. Para os egiptólogos oficiais como o arqueólogo e chefe das escavações de Gizé, o Sr. Zaias, todos os que afirmam que as gigantescas pirâmides já estavam lá quando apareceu o povo egípcio, estão iludidos e errados. No entanto, no início dos anos 90, diferentes pesquisadores como o norte-americano John West, questionou a datação da esfinge, com base em traços de erosão no corpo do monumento que pode ser notado, estabelecendo que a sua construção foi atrasada há, pelo menos, 13 mil anos. Egiptólogos oficiais ignoram o fato de que os monumentos colossais foram construídos por extraterrestres, e que eles tinham enormes máquinas de teletransporte, mas não ignoram que em grande parte são anteriores ao povo egípcio, como os testes que eles fizeram com o carbono 14. Mostraram uma idade de 13 mil anos, ou seja, milhares de anos antes de sua suposta construção, na qual acreditam a arqueologia contemporânea. Com isso, conclui-se que quando os antigos egípcios encontraram as colossais pirâmides, sua crença era de que elas foram construídas pelos deuses, e acreditaram que se enterrassem seus faraós nelas, eles iriam para o céu. Outro fato a considerar é que os hieróglifos não fazem qualquer menção sobre a construção das pirâmides.
Se os construtores tinham sido os egípcios, esse fato não poderia ter sido evitado. Mas a realidade é até mesmo difícil de se acreditar para alguns. Sugerir que alienígenas estiveram envolvidos em sua construção é algo que muitos preferem desacreditar, mas as evidências são grandes. Não podemos desconsiderar a perfeita colocação e alinhamento com a constelação de Orion. Talvez fossem alinhadas de forma proposital, pela tecnologia que as fizeram funcionar como uma máquina de teletransporte, que pudessem levar seus verdadeiros construtores de volta para seu planeta natal. Mas se toda essa tecnologia existia no passado remoto, por que não funciona atualmente? Pode-se responder facilmente que lhes falta a energia necessária provida das antigas máquinas sobre elas. Podemos as considerar hoje em dia como apenas obras e não funcionais. Em relação à esfinge, é meramente um símbolo dos extraterrestres. Para explicar melhor, você pode imaginar qual seria a primeira coisa que os seres humanos fariam, no dia em que pisarem em algum outro planeta. Os Estados Unidos iriam construir uma grande águia, os russos um grande urso, a França um grande galo, os africanos um grande elefante. A construção das pirâmides para esses estrangeiros era muito simples, levando em conta que eles tinham uma tecnologia muito avançada. Com alguns dispositivos antigravitacionais poderiam levitar e transportar qualquer objeto facilmente e sem nenhum esforço. Só agora estamos começando a entender tal tecnologia. Christopher Dunn é um engenheiro mecânico inglês, que desde 1977 vem se questionando sobre a maneira pela qual a pirâmide de Quéops foi construída. Dunn, depois de muitas viagens às pirâmides, nos explica que as marcas deixadas nas pedras da Grande Pirâmide permite que se deduza quais os métodos usados para cortar o material. E, segundo ele, não apenas as pedras da pirâmide, mas também vários outros artefatos indicam, quase indubitavelmente, que foram usadas máquinas pelos construtores daqueles monumentos. Tais artefatos foram estudados por ele, e se tratam de rochas ígneas extremamente duras. Trata-se de peças de diorito e granito, as quais exibem marcas que são as mesmas daquelas resultantes do corte de duras rochas ígneas com maquinário moderno. Dunn levantou evidências mostrando que havia tornos sendo usados pelos antigos egípcios. Também mostrou que eles realizavam tarefas que seriam, pelos padrões atuais, consideradas impossíveis sem técnicas especializadas altamente desenvolvidas. Foi o caso, por exemplo, de terem conseguido criar utensílios com que sem danificar o material. Christopher Dunn afirma com todas as certezas que seria impossível para os egípcios realizarem tais tarefas com as convencionais ferramentas catalogadas atualmente pelos egiptólogos. As suas pesquisas terminaram com a seguinte frase: com certeza houve ajuda de uma civilização super avançada nas construções das pirâmides. No Museu do Cairo, escondida num canto escuro está uma múmia, que pode mudar a nossa visão do universo. Afastada da agitação política nas ruas, e ao aumento da irmandade muçulmana, encontra-se uma criatura das estrelas mumificada. Enterrada por milhares de anos, com um faraó, a criatura mumificada, de aparência frágil, é facilmente reconhecida hoje por qualquer pesquisador ufológico como um extraterrestre grey. Que grandes segredos são esses, enterrados com sacerdotes egípcios mortos?
quando foram enviados para a vida após a morte em sua jornada para as estrelas. Joias preciosas, ouro, alimentos, objetos pessoais do falecido, incluindo os escravos mais dedicados, e às vezes um extra, todos alojados em uma arca subterrânea da Idade dos Mortos. Os antigos egípcios eram artistas meticulosos e também grandes historiadores. Adornavam as paredes dos túmulos dos poderosos com o registro da vida das pessoas, dos eventos, das realizações. As pinturas nas paredes dos túmulos também gravam as relações com os deuses e as ocasiões importantes de suas vidas. Marcam especialmente o relacionamento deles com os deuses do céu, e os fantásticos encontros entre deuses e humanos. Egiptólogos famosos, como o deposto ministro Zaias, censuram todas as pinturas e artefatos estranhos ou perturbadores encontrados em túmulos. Qualquer vazamento que surge sobre os resultados de pesquisas extraoficiais, logo são negadas e seus autores sofrem ameaças, e os tais objetos pesquisados são logo ocultos. Outras descobertas já foram mencionadas por pesquisadores há mais de 120 anos. No entanto, pela primeira vez foi elaborado um documento oficial, publicado pela Divisão do Arquivo de Pesquisa do Departamento de Antiguidades Egípcias, portanto pertencentes a autoridades governamentais, no Cairo. Será que não haverá mais respostas em outros túmulos? Não só no Egito, mas também em outras civilizações que desapareceram. Essas culturas poderiam ter tido ligações com seres de outras galáxias. Será que seres de outros planetas ajudaram a civilização humana há milhares de anos atrás? Será que eles continuam nos ajudando nos dias de hoje? Que somos para eles? Muitas perguntas ainda nos rodeiam, mas muitas portas já se abriram, e muitas mais se abrirão. No canal Eternamente Anunnaki, pesquisamos com o objetivo de ajudar a responder a essas questões que tanto nos fascinam. Inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça de comentar e deixar o seu like. Editado por Antônio Leitão, Eternamente Anunnaki.